Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura do livro Caderno Proibido. Essa vai ser a nossa 19ª lição, 19ª leitura, e me dei conta aqui que chegamos exatamente na metade do livro. Nós estamos aqui na página 135 e o livro tem 266 páginas e depois um pós-fácil. Então hoje nós vamos iniciar aqui no dia 9 de março. Vou ler 3 registros dela, tentando dar uma alavancada nessa nossa trajetória aqui desse livro. Os 2 primeiros registros são mais curtos, eu vou lê-los diretamente, depois a gente faz uma pausa, faz alguns comentários e depois a gente passa para o último registro, que é um pouquinho maior, tá bom? Então vamos lá, 9 de março. Hoje, telefonei à Clara, do escritório. Disse-lhe que desde que foi à casa dela, Michele parece outro. E também lhe repeti todos os comentários lisonjeiros que ele fez sobre ela. Confidenciei-lhe que ele espera ansiosamente sua avaliação e que todos os dias, ao voltar para casa, pergunta se alguém telefonou. Clara se desculpou por ainda não ter tido tempo de ler o argumento. Durante o dia, tem muito trabalho. À noite, fica fora até tarde. E quando volta para casa, está cansada. Eu disse que compreendia muito bem e até pedi que, se falasse com Michele, não mencionasse meu telefonema. Desculpei-me pelo trabalho que estamos lidando, mas ainda assim fui enfática em pedir que nos ajudasse, uma vez que Michele, desde que passou a ter essa esperança, rejuvenesceu. Acrescentei que ele sempre ganhou pouco e que uma boa soma hoje não somente resolveria muitos de nossos problemas práticos, como ajudaria Michele a superar aquele momento difícil pelo qual passam todos os homens na idade dele, quando não ficaram ricos nem alcançaram uma posição de destaque. Ela disse que Michele não lhe parecera nem um pouco desalentado, pelo contrário. Então, lembrei que ele se irritou quando falei a ela de nossas dificuldades financeiras. Talvez ele tema que, sabendo-nos necessitados, paguem pouco pelo argumento. Admiti que se trata de uma impressão minha, sugerida pelo afeto e talvez por meu estado de espírito. Ela me perguntou se não sou feliz. Respondi que, para mim, ser feliz é saber que Michele está satisfeito e que os meninos estão em boa saúde. De novo, enfatizei que não dissesse nada a Michele sobre meu telefonema. Quando desliguei, tive a impressão de haver cometido um erro e de ter dito muitas mentiras. 10 de março. Esta noite me deitei cedo, mas nada de dormir. O escuro me oprimia. Palavras, imagens se atropelavam pela minha mente e me mantinham desperta numa indomável inquietude. Temi ficar até de manhã com os olhos arregalados na escuridão, os pensamentos em desordem. Por isso, levantei com cautela para não acordar Michele. Peguei roupa e chinelos, vesti-os quando já estava no corredor. Meu coração havia disparado. Já não recorria a tais subterfúgios desde menina. Tive medo de Michele como, outrora, de minha mãe. Depois, não consegui encontrar o caderno, que tão cuidadosamente o escondera no armário entre as dobras do lençol. Quando afinal o achei, apertei-o contra o peito como um tesouro. Mas se Michele se levantar e vier aqui, estou perdida. Não tenho nenhuma desculpa plausível e a ideia de que ele possa ler o que estou prestes a registrar me aterroriza. Porém, se penso um pouquinho, devo reconhecer que nada de novo aconteceu. Talvez eu tenha excessiva imaginação. Repito a mim mesma que é impossível, que ele me conhece há muitos anos, desde que eu era jovem, e diziam que eu era bonita. Não é possível que isso aconteça justamente agora. No entanto, a esta altura, estou convencida de que o diretor me ama. Hoje ele me esperava com impaciência, tenho certeza.
Assim que ouviu a chave na fechadura, deve ter se levantado da escrivaninha para vir a meu encontro, porque quando fechei a porta, já estava diante de mim, na entrada. Ri baixinho, como se tivesse chegado de uma fuga. Ele também riu, me ajudando a tirar o casaco. Sobre minha escrivaninha, encontrei um ramalhetezinho de acácias mimosas. Enquanto olhava para me certificar, antes de agradecer, de que tivesse sido ele o autor daquela gentileza, ele disse, quase se desculpando: Temos muitos pés dessa planta em nosso jardim e todos já estão em flor. Então colhi algumas, mas trouxe-as no bolso e elas murcharam. Eu disse apenas obrigada, que não queria dar importância a um gesto que, no fundo, é natural. O buquê tinha um perfume quente. Aspirei-o demoradamente e depois o prendi na lapela do vestido. O diretor estava diante de mim, me olhando em silêncio. Ergui os olhos para ele, sorrindo, e pela primeira vez pensei que se chama Guido. Trabalhamos durante 2 horas. Eu estava muito nervosa. Vi muitas vezes sua assinatura, seu nome no papel timbrado, mas sempre que ele me olhava, eu pensava Guido e, corando, baixava a cabeça sobre o trabalho. Sentia-me embaraçada, comovida. Tenho a impressão de que somente a partir de hoje ele me vê como uma criatura humana. Bem, foi só isso. Não aconteceu mais nada. Adiantamos a correspondência, discutimos problemas urgentes e, por fim, ele disse: Agora chega. E me parecia ter trabalhado por divertimento. Chega, repeti, como se encerrasse um jogo. Ele perguntou se eu estava cansada e o que fazia aos domingos. Quis mencionar o diário, mas não ousei. Respondi que costumava visitar minha mãe e escrever cartas. Ele disse que há anos já não escreve cartas pessoais e que um homem que trabalha muito acaba não tendo mais amigos verdadeiros, apenas conhecidos de negócios, amizades obrigatórias, quase calculadas. Ficamos sozinhos, disse. Eu lhe lembrei que ele deu a vida a um belo empreendimento e que este lhe resta. Quem criou alguma coisa, eu dizia, nunca está sozinho. Um livro, um quadro, uma firma, sei lá, uma fábrica, são coisas que permanecem. Eu, porém, dediquei toda a minha vida aos filhos. Acrescentei com um suspiro. E os filhos vão embora. Ele balançava a cabeça. Não vão, corrigiu. Mas se fossem, de certo modo, isso já seria um bem. Ficaríamos sozinhos, mas pelo menos poderíamos desfrutar das vantagens da solidão. Só que não temos nenhuma dessas vantagens e ficamos sozinhos do mesmo jeito. Agradava-me ouvi-lo dizer que é sozinho, embora falasse genericamente, com um leve toque de cinismo. Contudo, balançando também a cabeça, eu insistia em afirmar que ele tem uma grande empresa e a possibilidade de levar uma vida confortável, abastada. Ele replicava que isso também não importa nada. O que importa são outras coisas, dizia, e num lampejo, pelos meus olhos passava uma visão de Veneza. Numa determinada idade, o diretor prosseguia, tudo aquilo que fizemos não nos é mais suficiente. Serviu apenas para nos tornar aqueles que somos. E do modo como somos, agora que somos verdadeiramente nós, aqueles que quisemos ou conseguimos ser, gostaríamos de começar a viver de novo, conscientemente, segundo nossos gostos de hoje. E, no entanto, devemos continuar vivendo a vida que escolhemos quando éramos outros. Trabalhei a vida inteira, foram 30 anos para me tornar quem sou. E agora? Lançou essa pergunta no vazio com enorme amargura. Em seguida, quase arrependido por ter se deixado levar, acrescentou rindo que seria preciso estabelecer uma idade, 45 anos, digamos, além da qual a pessoa tivesse o direito de ficar sozinha no mundo e poder escolher a própria vida a partir do início.
Aliás, observou, ninguém compreende o que fazemos, a dimensão de nosso esforço. Ninguém, exceto aqueles que trabalham conosco. Senti que ele se referia à esposa. Talvez Michele também fale de mim desse modo, às vezes. Disse a mim mesma que eu não pedia nada, comprava somente sapatos para os meninos, roupas para os meninos, comida e não peliças de vison. Perguntei-me, porém, se havia uma diferença. E concluí que sim, mas para minha desvantagem, porque Michele não pode nem acusar. Entretanto, eu disse com um sorriso malicioso, lembrando do que Mirella falara sobre Barilese. Se lhe oferecessem renunciar à fadiga que o trabalho lhe custa, o senhor renunciaria? Enquanto conversávamos, tínhamos nos levantado e nos aproximado da janela. A sombra descia sobre o jardim lá embaixo, um melancólico jardim de palmeiras e oleandros. Não, ele confessou candidamente. Rimos. Mas talvez justamente porque não tenho outra coisa, acrescentou em voz mais baixa. Sua presença me parecia uma presença totalmente nova, mas prazerosa. Ele dizia que até poucos anos atrás ainda precisara lutar a cada minuto. Havia dias em que não sabia como enfrentar grandes vencimentos, como pagar os empregados. Comentei que sempre havia percebido isso e temido por ele, que sempre apreciara sua força, sua tenacidade, sua capacidade de mostrar-se sereno em qualquer situação. Não devia se lamentar, eu dizia, pois tinha tido uma vida extraordinária. E sorrindo, lembrei-lhe que ele começou a trabalhar como contador numa firma de tecidos. Ele rememorou o dia em que entrei para o escritório. Dizia que nos primeiros tempos minha atitude mundana o intimidava. Sempre que eu entrava em sua sala, ele tinha impulsos de ficar de pé, como se estivesse numa reunião social. E quando eu lhe levava a pasta da correspondência, incomodava-o que eu virasse as páginas, que secasse sua assinatura com o mata-borrão. Eu nunca me dei conta, confessei sorrindo. Oh, exclamou ele, eu cuidava para a senhora não perceber. O jardim estava escuro. Meu rosto se refletia no vidro da janela. Era o rosto de uma pessoa jovem, talvez porque eu tivesse ido ao cabeleireiro. Comentei, está tarde, e ele me ajudou a vestir o casaco. Em seguida, observou que dali a 10 minutos seu carro chegaria. Ele poderia me levar. Recusei cortesmente, mas de chofre. Ele disse que não havia nenhum mal. Repliquei rindo que não era por isso. Então ele me acompanhou até a porta, como se eu não fosse sua funcionária. Obrigado por ter vindo, disse. Pudemos trabalhar com calma e, além do mais, falar me fez bem. Nunca falo com ninguém. Estive prestes a dizer, eu também não. Mas disse apenas boa noite, sem sorrir, e saí. Na rua, soprava uma brisa fresca, agradável. Não é possível que seja verdade, eu me dizia. Ele me conhece há muitos anos, fala comigo como falaria com qualquer outra pessoa. No entanto, me parecia que tudo ao redor estava melhor, que as luzes dos postes brilhavam alegremente. Por brincadeira, experimentei murmurar, Guido, e tudo se iluminou em mim também. Pois bem, vamos dar uma pausa aqui para a gente fazer uns comentários. Primeiro registro dela foi o telefonema para Clara, e depois o segundo registro foi à tarde no escritório com o diretor, que agora sabemos o nome. Então, nesse dia 19 aqui, quando ela liga para Clara, a gente percebe aqui que ela está um pouco aflita com relação ao Michele, porque o Michele não está dando conta de esperar que a Clara retorne, né? Então ele está muito ansioso.
E a Valéria, de uma certa forma, quando ela percebeu, ela viu que o Michele ficou todo assim, rejuvenescido, cheio de energia, é meio que parece que ela está querendo manter isso, né? Que ela está, de uma certa forma, querendo manter esse estado de espírito do Michele, porque obviamente que isso ajuda em casa, né? Ele fica é, mais leve, fica mais solto e tudo mais, mas assim, ela faz uma ponderação aqui, né, né, assim, que se o argumento dele fosse aprovado e fosse aceito, né, que aquela soma de dinheiro ajudaria a superar, né, não só os problemas práticos financeiros, mas aquele momento difícil pelo qual passam todos os homens na idade dele, né, quando não ficaram ricos ou então nem alcançaram uma posição de destaque. Então, assim, é a visão que ela tem do Michele, né? Na verdade, é a situação deles, né? Eles não ficaram ricos e nem têm uma posição de destaque na sociedade, e a gente vê que isso, na época, faz muita diferença. Isso é valor. E para ela, isso também é muito valor. E a gente já está vendo isso aí nas construções dela, né? Nas elaborações, nas projeções, né? Nessa fala constante dos problemas financeiros. Então, a gente percebe que, no fundo, ela queria ter uma posição melhor. E na época, né, acredito que muito mais naquela época do que hoje, para o homem, né, que tinha essa função mais definida, mais cobrada de ser o provedor, isso de uma certa forma deve ser assim, deve ser uma cobrança velada ali no meio. É, porque tem essa dose aí desse patriarcado, desse machismo, né, que o homem é que provê tudo, o homem que é o responsável pelo sucesso financeiro da família e tudo mais. E o Michele não está nessa posição. Então, assim, ela aqui parece assim que, por um lado, ela pode até estar realmente querendo que isso aconteça, né? Querendo ver o Michele nessa situação, mas eu acho que, né, isso aí é uma leitura que é minha, não sei se vocês vão concordar, que por um lado ela também, se isso acontecer, ela também vai se beneficiar. Agora, com relação à Clara, a gente está vendo aqui que a Clara não está dando muita atenção para esse argumento dele, não. Se ela estivesse realmente mais interessada, né, mais envolvida mesmo nessa questão né, de dar essa força para ele e tudo mais, ela já teria lido esse argumento, já teria arrumado um tempo para esse argumento. Então, assim, o tempo todo ela fala né, aquelas desculpas de sempre e para, né, justificar que ainda não leu o argumento. E olha quantos dias que esse argumento já está na mão dela. Então, assim, a minha leitura ela meio, sabe, aquele currículo que é enviado para a empresa, que tem trocentos mil lá, que é para ser lido e fica ali na gaveta e na hora que der, tal, ou chegar a hora, né, na fila ali vai ler, meio que isso. Né? Não está dando a impressão que a Clara está se esforçando para ler esse argumento. Então, isso é o lado da Clara, mas é uma leitura que é minha diante desse tempo todo que esse argumento está na mão dela e ela não sempre se justificando por não ter lido o argumento. E quando a Valéria fala sobre isso tudo, e aí a Clara, né, ela também é meio Mirella, assim, né, vai falando o que pensa, ela perguntou, né, que se a Valéria não era feliz. E aí olha a resposta, né, gente, olha a visão de felicidade dela, olha como que ela vai só reforçando aquilo que a gente já vem falando, né, que ela não olha para a felicidade dela não é dela própria, né? Ela fala que ser feliz é saber que o Michele está satisfeito e que os meninos estão em boa saúde. Então, assim, ela pode estar completamente, assim, dançada, né? Que desde que o Michele esteja bem feliz e os meninos também estejam felizes e com boa saúde, ela também está feliz.
Olha a visão distorcida de felicidade que ela tem. Então, assim, zero ela. Zero. Ela não se importa com ela. Na verdade, agora isso já está entrando numa contradição, porque um lado dela, que é o lado do caderno, já está mostrando isso para ela. Então, ela já está começando a entrar em conflito com isso. Agora, o outro lado, fora do caderno, ainda acredita nisso e quer manter essa imagem, que o que importa é ela fazer a felicidade dos outros. Se ela conseguir isso, ela é feliz. Né? Então, é a imagem fora do caderno. E aí, ela já, logo depois, ela fala, nossa, quando eu desliguei o telefone, eu acho que eu cometi um erro, né? E que disse muitas mentiras. Tá vendo? O lado do caderno já tá falando mais alto aí, né? Falou, olha, não é bem isso que você escreve aqui no caderno, não. Né? O que você tá me contando é outra coisa. Então, vamos prestar mais atenção nisso daí. No dia 10 de março, quando ela vai ao escritório, né? Ela começa esse relato assim muito agitada, né? Com insônias e tudo mais, e quer pegar esse caderno e tudo mais. E ela tem uma fala aqui que eu achei interessante, que ela fica com o coração disparado, né? De, de estar assim, é, se fazendo, né, se utilizando de subterfúgios para poder escrever no caderno. E aí ela está fazendo isso de madrugada, porque a Mal está dormindo, né? Então ela fala assim: tive medo de Michele como outrora de minha mãe. E aí eu fiquei pensando, falei, olha, interessante, porque parece que ela trocou, né, energeticamente, ela trocou a mãe pelo Michele. A mesma energia que ela tinha com a mãe, daquele medo, daquela rigidez, daquela imagem da menina boazinha, da menina certinha, da menina que não podia errar, da menina inteligente, né, daquela cobrança, daquele olhar, né, de vigilância que a mãe lançava para ela, isso foi deslocado agora para o Michele. Mesmo medo, o medo da vigilância, o medo do olhar, ela querer ser a boazinha, ela querer fazer tudo direitinho para ser admirada e tudo mais. Então, assim, ela saiu de um e foi para o outro. Né? Ela saiu de uma, entre aspas, prisão e foi para outra. Não mudou nada. E eu achei interessante pontuar isso, porque isso a gente vê acontecer também. Né? Eu acho que isso é importante a gente refletir na nossa vida hoje. Se a gente muitas vezes apenas só está deslocando, e são os nossos padrões. Né? Por que tantas pessoas às vezes saem de uma relação ruim, aí entram em outra relação que também é ruim, aí termina daqui e vai para outra relação que também é ruim, e que às vezes o padrão de comportamento desse companheiro ou companheira geralmente é bem semelhante. São os padrões. A gente só vai deslocando a energia desse padrão para pessoas diferentes. Mas é uma forma aí, quase que uma sabotagem mesmo, né? Se eu acredito que eu não vou ser feliz numa relação, então automaticamente eu vou procurar, né, e vou me vincular em relações para comprovar que aquilo dali que eu acredito ser seja verdade. E que eu realmente não vou conseguir me relacionar. E se por acaso algum der certo, eu vou fazer o possível para dar errado. Isso é um pouco, isso é autossabotagem, né? Uma das formas de se autossabotar. Não estou falando que ela está se autossabotando, mas existe um padrão aí, né? Entre mãe e Michele. Um padrão de onde ela se comporta da mesma forma. E aí no finalzinho desse parágrafo ela fala assim, porque aí ela começou, né, a se olhar mais e tal, e aí ela começa a fantasiar e tal, e aí ela fala, no entanto, a esta altura estou convencida de que o diretor me ama. Gente, aí ela já tá assim, no auge da fantasia, né, no auge, tipo assim, eu tenho certeza que ele me ama. Mal eles começaram a conversar, então, assim, aquelas pequenas atitudes de atenção que ele está dando a ela já está falando que ele a ama perdidamente. Então, isso acho que demonstra, de uma certa forma, um desejo dela
de ser amada como mulher, né, de ser amada como esposa. É, e aí ela está deslocando isso para o diretor, porque agora é ele que está ali, né? Ele que apareceu, essa terceira figura aí, né? Essa pessoa que chegou de fora, que sempre existiu, mas agora está se mostrando de uma forma diferente, está se fazendo visto, né? E ela também está sendo vista por ele, coisa que ela não é com o Michele. E, né, e depois a gente vai ver um pouquinho lá na frente que é isso mesmo, né? Ela não, o Michele não é como quase invisível assim, né? Ela dentro de casa, porque ela é só um papel ali. Então, aí agora ela já está começando a dar umas fantasiadas, né? E tirando essas conclusões, que são conclusões únicas e exclusivamente da cabeça dela. Não teve nenhuma verbalização sobre isso, não houve nenhuma demonstração, né, sobre isso, eles simplesmente conversam. E essa conversa, lá no escritório, né, assim, ele tem esse gesto carinhoso de levar o ramalhete de flores para ela, mas ele ainda, né, dá uma desculpazinha, nossa, mas lá em casa tem muito dessas flores, né? Então, assim, eu trouxe porque tem demais. São aquelas desculpas. Que, na verdade, ele queria levar a flor, mas ele não conseguiu admitir, da mesma forma que ela também faz isso, porque poderia ser compreendido mal. Puxa, eu sou casado, e aí eu escolhi pegar um ramalhete de flor com a intenção de realmente presentear a minha funcionária, né, que agora já está começando a ter uma relação diferente com ela, né, então, assim, a gente entende que na época, né, e hoje em dia também, talvez, porque não, né, assim, para não escancarar e não deixar tão claro assim, então vamos aos poucos, né, vamos dar uma desculpa, tipo assim, não, foi uma gentileza. E nesse momento que ela, né, lembra que o nome dele é Guido. E, bom, enfim, ela mesma fala, né, não aconteceu mais nada, foi só isso, eles continuaram, eles trabalharam, né, boas horas e tal, e por fim ele falou, não, agora chega, né, e aí ele começou a falar, né, falar da solidão dele, né, porque, né, ela falou que tipo assim, que eles ficam, ele, né, falou que eles ficam só, que ele fica sozinho de qualquer forma, que na posição que ele chegou, ele já não tem mais amigos sinceros, apenas pessoas que têm interesse em estar perto dele devido à situação e posição social que ele tem. Né, e ela fala dos filhos, que ela se dedicou totalmente aos filhos e tal, mas que por fim eles vão embora. Só que ele retruca, fala que não, né? Porque de uma certa forma eles estão sempre ali. Sempre vai ter um suporte, sempre um apoio. E mesmo que eles não vão embora, ele fica, né? Eles ficam, ele está generalizando, né? Que a gente, né, pais, talvez, fiquemos sozinhos da mesma forma. E aí ela fala que ela meio que assim, que agradava a ela ouvi-lo falar que ele estava sozinho. Parece que aqui ela vê uma certa vulnerabilidade nele, né? Ela sente uma vulnerabilidade nele, e isso a agrada, né? Isso tira ele, às vezes, daquela posição bem superior que estava, e ele chega um pouquinho mais perto dela, né? Se apresentando vulnerável, né? Ele não era o super-herói que ela sempre imaginou, né? Porque ela fala aqui, né? Nessa leitura, faz 1000 elogios a ele, né? Mas vê que ele não é feliz, né? Isso, apesar de tudo que ele tem, de ter muito dinheiro, de ter uma posição social assim invejável, ele não é feliz. Então, eu acho que ela teve ela conseguiu chegar mais próximo dele em termos de, sabe, emocionais dela, assim. Ela conseguiu chegar mais perto dele e sentiu essa fragilidade nele que faz com que atue e ative logo o gatilho da salvadora nela, né? Então ela já
já ficou assim, né? E viu que ele também não é tão diferente dela, assim. Da mesma forma que ela tem as dificuldades, ela tem as fragilidades, né? Ele também tem, ele também tem. E ele insistia, né, que o fato de ter uma vida abastada, isso também não importa nada. Então, ou seja, ter dinheiro não é a finalidade. Ter dinheiro não é o principal da vida. Ter dinheiro não é trazer a felicidade. É interessante porque, para ela, isso é algo que é importante. Né? De uma certa forma, ela põe o valor aí nesse dinheiro e ele, exatamente na posição que ela acha que a pessoa é feliz, ele está falando que não é tudo, que não é isso que traz a felicidade, né? E bacana essa fala dele aqui, né, que numa determinada idade, tudo aquilo que fizemos não nos é mais suficiente, serviu apenas para nos tornar aqueles que somos, né? E do modo como somos agora, que somos verdadeiramente nós, pelo menos em tese, né? Aqueles que quisemos ou conseguimos ser, gostaríamos de começar a viver de novo conscientemente, segundo nossos gostos de hoje. É o que aqui que às vezes comentários a gente faz, né? Ah, se eu tivesse essa maturidade, a consciência de hoje, lá nos meus 20 anos. É isso que ele está falando aqui. Só que não é assim, né? A vida não é assim. Então, o início da nossa vida é esse mesmo, é de ir fazendo as coisas para sobrevivência, para poder se firmar, né, na sociedade, na vida, ter um bom emprego, né, ter recursos, ter uma vida melhor, né, criar família, filhos estudarem, ou chegar numa determinada fase da vida com uma estabilidade, né? Já estudei, já tenho uma profissão, trabalhei, consegui me estabilizar financeiramente, filhos crescidos na faculdade, vão para a vida, e aí depois ele fala, e agora? Então, ele está aqui vivendo aquilo que o Jung chama de metanoia. Ele está exatamente nessa fase, né? Que é isso. Essa primeira metade da vida é uma vida que a gente foca no externo, é uma vida egóica, né? Então, a gente vai para o mundo mesmo e olha pouco para nós, olha pouco para aquilo que a gente verdadeiramente deseja, para aquilo que verdadeiramente faz sentido. Isso é muito comum. Isso é quase que um padrão mesmo de funcionamento do ser humano, mas chega num momento, e esse momento ele pode ser até lá nos 20 e poucos anos mesmo, né? Ou 30, ou 40, ou 50, ou 60, ou sei lá, né? Mas vai chegar um momento na vida quando nós vamos falar assim, e agora? Eu já fiz tudo que em tese eu tinha que fazer, em termos práticos, né? Em termos de vida externa, vida egóica. E agora, o que eu faço? É como se perdesse o sentido. E aí é onde que entra aquele vazio que muitas vezes a gente sente ao chegar numa determinada época da vida, que no Jung ele fala aí que ele chama essa aí de meia-idade, né? E essa meia-idade aí pode variar, pode ser dos 30 para frente, ou 40 para frente, depende de cada um. Mas vai chegar num ponto que, tipo assim, eu já não tenho mais nada para fazer, assim, externamente, em termos práticos, e agora o que eu vou fazer? Então, assim, aí é que entra essa segunda metade da vida, que é a metade de buscar um sentido, de buscar aquilo que realmente faz sentido, que é o que ele fala aqui, né? Mas, porque quando a gente chega nessa fase da vida, a gente já está mais maduro, já está mais consciente, porque já passamos por uma série de experiências, já tivemos uma série de aprendizados. Então, que bom seria se a gente pudesse fazer agora, né? Mas lá fazer, né, aquilo que hoje nós gostaríamos de fazer, mas lá com 20 anos e começar desde de muito cedo, né, a fazer isso que na maturidade que a gente tem hoje, né. Então, de uma certa forma, é isso que ele está falando. E aí, eles, né, mantêm esse diálogo e tudo mais. Uma outra coisa que, quando ela pergunta se ele deixaria de trabalhar, né, que assim,
ele não precisa trabalhar. Ele pode colocar uma pessoa lá no lugar dele, um gerente para tocar o negócio e viver simplesmente dos rendimentos da empresa dele, né? Então, ele fala que ele não deixaria de trabalhar. E ele acrescenta, né? Talvez justamente porque ele não tem outra coisa. Então, assim, é um homem que vive do trabalho, né? Aparentemente é um homem que em casa ele não tem uma vida que o nutre emocionalmente falando, então ele se dedica totalmente ao trabalho. É onde, da mesma forma que a Valéria, é onde ela se nutre também. E mais para frente, né, ele fala, achei interessante isso, porque ele lembra do dia que ela começou a trabalhar. Então, ou seja, ela nunca passou despercebida para ele, porque ele lembrar do dia que ela chegou no escritório, e esses detalhes aqui quer dizer que ele prestou atenção nela, né? Mas que ele cuidava, né, para que ela não percebesse às vezes o desconforto que aquela presença dela provocava nele. Então, que tipo de desconforto é esse, né? Ele fala de uma mundana, né? O comportamento mundano, né? Então, às vezes ela era assim, pouco, não vou falar, não é pouco elegante, mas assim, às vezes ela entrava sem muita formalidade, talvez, né? Tivesse algumas atitudes que não eram atitudes assim muito esperadas naquele ambiente, e também por ele ser de uma classe social superior, né, que não estava acostumado com talvez uma certa espontaneidade ou uma certa imaturidade mesmo, falta de conhecimento dessa área, né, de comportamental, digamos assim, dentro de uma empresa. Mas ok, né, isso trazia um certo desconforto, mas não foi um desconforto ruim, né, tanto que ele não fazia com que ela não percebesse, né? E daí eles se despedem, ela de novo, né, rejeita a carona dele e ela realmente está encantada, ela está se sentindo, é como se ela estivesse, né, vivendo aquele sentimento da adolescente que está se apaixonando. Né? Então, acho que é um pouco disso que está acontecendo. Então, eu ia ler Vamos ler, né? Vamos ler aqui o dia 14 de março. Vamos dar essa engrenada aqui. Ninguém se dá conta de que de uns dias para cá eu ando aéreo o tempo todo. Não consigo prestar a mínima atenção ao que faço, meus gestos são guiados somente pelo hábito. Tenho vontade de ficar quieta. Se pudesse, permaneceria horas e horas deitada na cama, pensando, mesmo sem seguir um pensamento preciso. Gosto de me perder na certeza de estar viva. Sinto sempre uma presença afetuosa no ambiente, um olhar condescendente. Quando estou em casa, vou muitas vezes até a janela como se esperasse avistar alguém, passando na absurda esperança de me ver. O ar ao redor tem um vigor novo e as coisas adquiriram novos atrativos aos meus olhos. Já não estou cansada e, ao contrário, agrada-me que o dia comece, cada dia me parece convidativo. Já me aconteceu sentir-me assim antes, sobretudo aos domingos, algumas vezes que o tempo estava bonito e o verde das árvores vibrava ao sol, mas eram breves instantes, e o dia logo voltava a ser semelhante a todos os outros, pesado. Contudo, meu jubiloso estado de espírito é perturbado pelo temor de que Miquela e os meninos descubram que eu estou diferente e que, guiados por essa descoberta, encontrem o caderno. Para evitar que me vigiem, eu os vigio continuamente. Se escuto Mirella abrir o armário, vou ao encontro dela e lhe dou eu mesma aquilo que busca. Repreendo Miquela e Ricardo porque, ao pegarem alguma coisa, deixam tudo desarrumado. Prefiro que vocês me peçam. Repito que precisaríamos mudar de casa porque esta ficou muito pequena, mas na verdade é porque quero ter um quarto meu. Pela primeira vez vislumbro com alívio
a partida de Ricardo para a Argentina, imaginando que poderei usufruir do aposento que ele ocupa. Às vezes, perdida nesses pensamentos, é como se eu não estivesse em casa e me espanta que não se deem conta. Ocorre-me considerar que se eu tivesse sido sempre assim distraída, se sempre os tivesse privado de minha participação em suas vidas, eles nem sequer teriam sofrido, e isso me revolta. Não admito que possam abrir mão da minha presença. Seria como reconhecer que meus sacrifícios foram inúteis. Tenho a impressão de que alguma coisa mudou até no meu aspecto físico. Estou rejuvenescida, eu diria. Ontem, tranquei a porta do quarto e fui me olhar no espelho. Não fazia isso há muito tempo. Estou quase apressada. No entanto, agora consigo tempo. Desculpa, gente. Não fazia isso há muito tempo. Estou sempre apressada. No entanto, agora consigo tempo para me ver no espelho, para escrever o diário. Me pergunto como é que antes eu não conseguia. Examinei longamente meu rosto. Os olhos e minha imagem me comunicavam uma sensação de alegria. Por brincadeira, experimentei um penteado novo e depois voltei ao habitual, mas tinha a impressão de fazê-lo pela primeira vez. Não vi a hora de Michele voltar, só que ele voltou mais tarde do que de costume. Estava cansado, nervoso, logo perguntou se Clara havia telefonado, e quando respondi negativamente, não escondeu seu mau humor. Eu o aconselhei a não se amargurar, se, afinal, não conseguir vender o argumento. Até agora fomos adiante sem esperanças nos ganhos imprevistos do cinema. Recordei que ele havia dito que o escrevera como alguém joga na loteria. Queria reanimá-lo e por isso observei que estamos numa posição privilegiada em comparação a muitas outras famílias. Os meninos já estão grandes, tomaram seu próprio rumo e isso é o que importa. A nós dois, a esta altura, basta pouco. O dinheiro não é a coisa mais importante, eu dizia, mas nunca ousaria lhe dizer o que considero mais importante do que o dinheiro. Contudo, não pude deixar de lhe perguntar sobre o vestido que eu estava usando e que nestes dias foi reformado. Até Mirella o achou gracioso. Ele respondeu que eu estou sempre muito bem. Acha mesmo, Michele? Perguntei, olhando-me no espelho de esguelha. Não consigo evitar certo coquetismo, mas no fundo me envergonho. Michele nunca faz caso disso. Somos casados há muitos anos. Nos identificamos a tal ponto um com o outro que quando estamos juntos ele fica inteiramente à vontade, como se eu não estivesse ali. Esse pensamento, que sempre me deu um grande consolo, agora, ao contrário, me entristece. Às vezes, penso que talvez fosse bom se Michele encontrasse o caderno. Mas se vou dormir com essa ideia, acordo sobressaltada ao mínimo ruído. Ele o achou, penso, e tenho vontade de fugir. Desculpa, gente. A voz já está falhando. Às vezes, penso que talvez fosse bom se Michele encontrasse o caderno. Mas se vou dormir com essa ideia, acordo sobressaltada ao mínimo ruído. Ele o achou, penso, e tenho vontade de fugir, não sei para onde. A janela é alta, moramos no 3º andar. Depois me tranquilizo, mas fico acordada por muito tempo. Ouço os sinos baterem as horas em meio ao silêncio. Bastaria que eu pudesse falar com alguém da existência deste caderno e o sentimento de culpa que me oprime se dissiparia. Às vezes vou visitar minha mãe, determinada a lhe contar. Ela sempre me sugeria anotar minhas impressões cotidianas quando eu era criança. Queria também lhe falar da tarde de sábado, ou melhor, é disso que eu gostaria de falar, mais ainda que do caderno. Mas não sei por que, assim que entro, começo a me queixar de Michele, de seu humor, sua indiferença ante os problemas dos meninos. De uns tempos para cá, minha mãe o defende, embora até então fizesse sempre o contrário. Talvez seja por espírito de contradição. Ela nem me olha, senta-se diante de mim, trabalhando ereta, impassível, e sua atenção se dirige severamente aos pontos no tecido.
A casa é cheia de seus bordados. Há inclusive 2 grandes poltronas recobertas por um seu trabalho paciente e meticuloso. Ela o fez tempos atrás. Eu era criança. Deve ter levado anos e, de fato, me lembro a miúde dela trabalhando nisso. Bela, ainda jovem, a fronte sombreada pelos cabelos negros. Mantinha sempre a seu lado um cesto cheio de lindas meadas de seda brilhante e multicor que me fascinavam, só que não me era permitido tocá-las. A cada verão, ela cobre 2 poltronas afetuosamente com forros brancos. A cada outono, volta a descobri-las e vestir o pó com cuidado. Sempre conta que um dia de trabalho só conseguia fazer uma folha ou as pétalas de uma flor. As poltronas são muito bonitas, mas nenhum de nós jamais ousou sentar-se nelas. Elas nos intimidam. Até hoje, ela continua trabalhando incansável. Centros de mesa, almofadas, descansos para copos, sempre dá alguns de presente. E eu já não sei onde guardá-los. Fico pensando que seria mais útil se ela fizesse suéteres para os meninos. Saio da casa de minha mãe com alívio e até um pouco irritada. Talvez porque ela mantém as venezianas fechadas e agora que é primavera, não me agrada ficar no escuro. Sigo a pé, quase tentando com isso esgotar o desejo que sinto de falar do caderno e de sábado. Mesmo se tivesse uma amiga, acho que um persistente senso de orgulho me impediria de me abrir. Apesar de tudo, a única pessoa a qual eu poderia me abrir é Michele. Ontem à noite fomos ao cinema. Ele diz que precisaria ir com frequência para se manter ao corrente e que aquele era um filme do qual Clara havia falado com entusiasmo. É a história de 2 pessoas que se amam, mas, como ele é casado, são obrigadas a se deixar. A certa altura, vemos os intérpretes se abraçar, dar um beijo demorado, olhos nos olhos, e voltar a se abraçar, a se beijar longamente. Eu sentia vontade de desviar os olhos da tela e me sentia perturbada como nunca me aconteceu, embora hoje em dia seja comum assistir a essas cenas no cinema. Parecia-me, contudo, que aquela era muito ousada. Não deveriam tê-la permitido. Preocupava-me, sobretudo, o efeito que ela pode ter sobre os jovens. Parte da história acontece em Capri. Os 2 protagonistas velejavam, nadavam e, por fim, seminus, deitavam-se numa grande jangada ao sol. Tinham os cabelos molhados, riam, ele se soerguia num cotovelo e se inclinava sobre ela para beijá-la. Essa cena me provocou um incômodo insuportável. Talvez Michele também sentisse o mesmo, porque nos olhamos de relance, espiando nossas reações. Eu sorri com leve ironia, balançando a cabeça em sinal de desaprovação, e ele fez um gesto vago com o mesmo significado. Mas depois tive a impressão de haver sido covarde, e essa impressão me deixou numa grande melancolia. Houve até o momento em que meus olhos se encheram de lágrimas. No final, quando as luzes se acenderam, me senti constrangida como se estivesse nua. Bem, não é grande coisa, disse Michele, levantando-se e vestindo o casaco. A sala estava se esvaziando, ouvia-se o deprimente ruído das poltronas sendo levantadas. Realmente, não é, comentei. Voltamos para casa em silêncio, mas era justamente aquele silêncio que nos embaraçava. De vez em quando o interrompíamos deliberadamente, mas logo caíamos nele outra vez. Eu perguntei, está com a chave? E uma vez em casa nos perguntamos, que horas são? Deu corda no despertador? Ambos fingíamos desenvoltura, mas eu sabia quais eram os pensamentos dele e ele também conhecia os meus. Eu tinha certeza. Gostaria de lhe falar, de ser franca, mas uma coisa me retinha, praticamente me amordaçava, a desesperadora certeza de que já não bastavam as palavras para superar o silêncio que foi se acumulando entre nós, dia após dia, e que a esta altura é um obstáculo intransponível. Michele, comecei, sem saber exatamente o que diria. Por sorte, ele me interrompeu de imediato. O tempo já esquentou, disse, e sua voz estava abafada. Talvez seja bom deixar a janela aberta. Apagamos a luz pouco depois. Um poste se acendera na rua, um poste solitário que espelhava um bruxuleio turvo e amarelado.
Ouviam-se raras vozes, passos, e depois o silêncio retornava angustiante. Eu ansiava pela chegada do sábado. Via-me entrando lépida na sala do diretor. Ele já estava à minha espera. Via-me de pé diante de sua escrivaninha, dizendo-lhe séria: sou uma mulher honesta. Achava que o senhor tinha compreendido isso após tantos anos. Eu amo meu marido, amei somente ele, não amarei mais ninguém senão ele para sempre. Somos felicíssimos, nossos filhos já são grandes. Não posso vir no sábado, não virei nunca mais. O senhor certamente interpretou mal minha inocente postura, iludiu-se. Vim para lhe dizer isto, mais nada. Mas me parecia vê-lo espantado com as intenções que eu lhe atribuía. Me fitava como se eu fosse vítima de um desequilíbrio mental, de um repentino acesso de demência. Passei a noite inteira numa penosa semi-vigília, sem conseguir aliviar minha humilhação. E aqui a gente finaliza esse registro. Acho que temos alguns comentários a serem feitos aqui, mas basicamente, por que eu quis falar desse registro separadamente? Porque basicamente esse registro dela, ela fala do completo distanciamento do Michele e dela. O quanto que ela se sente invisível. Ela fala que se espanta que eles não se deem conta da presença dela quando ela está assim distraída, né? Às vezes não está fazendo nada, está em outro lugar lá, olhando janela, né? É como se ela não existisse. Gente, que situação difícil. Que situação. A que ponto essa relação foi construída, né? A que ponto ela se construiu dessa forma? Porque isso, a gente sabe, né? É 50%, 50%. Ela não é vítima dessa situação. Ela construiu essa situação, né? E eles, por sua vez, aceitaram essa situação. Então, a via é de mão dupla. Então, ela construiu essa invisibilidade dela e agora ela está se dando conta que ela realmente é invisível. E agora, graças ao caderno, ela está percebendo que ela é invisível. Que nem o marido e nem os filhos, se ela não está sendo útil, se ela não está fazendo nada, se ela está num processo totalmente de distração dentro de casa, eles nem percebem a presença dela. E aí ela fala com raiva, né? Não admito que possam abrir mão da minha presença. Seria como reconhecer que meus sacrifícios foram inúteis. Ela já teve essa fala lá atrás, nas primeiras leituras nossas, que ela fala que ela se sacrificou pela família. Ela sacrificou a vida inteira dela para a família. Então, como que ela pode ser invisível se ela deu a vida dela, né? Se ela se anulou e ela deu a vida dela para aquela família. Então, assim, como que eles têm a ousadia de não a enxergarem, né? De acharem que ela é invisível? Isso provoca uma revolta muito grande nela, né? Então, assim, ela provocou a situação. E a situação realmente aconteceu. Ela provocou a situação, óbvio que ela não queria isso, né? Mas o resultado não seria muito diferente disso. Então, agora ela está vendo isso e ficou revoltada com essa situação. Então, porque assim, agora ela está começando a se... Então, já que a família não a vê, já que o Michele não a enxerga, então ela está começando a se enxergar. Então, ela foi para o quarto, né? Ela está olhando o seu corpo, olhando o seu rosto, brincando com o seu cabelo. Então, assim, ela está começando a ter esse olhar para ela, graças ao caderno. Ela está percebendo que ela não é uma velha acabada, né? Como ela era a fala dela, muito recorrente lá atrás. A gente tem percebido aqui que ela já não está falando muito nisso mais, né? Então, ela já está começando a ver que ela ainda é uma mulher bela. E mesmo assim, o Michele, né, não consegue vê-la. E isso, de uma certa forma, está sendo provocado, no meu entendimento, pelo caderno, e segundo, por essa relação nova com o Guido, porque ele a vê. E aí, a coisa está diferente, né? Ela está se sentindo com
aquele alvoroço, né, da adolescente, né, que está descobrindo algo novo, aquele sentimento, aquela paixão, né, primeira paixão, aquela coisa toda, mas ainda está muito devagar, ela ainda não está se permitindo, então ela está indo com muito cuidado, mas está acontecendo, né, está acontecendo. Então, assim, ela queria dizer, mas só que, tá vendo, a distância deles é tão grande que ela não consegue verbalizar para o Michele que o mais importante para ela não é o dinheiro, no que diz respeito à relação deles, que é ele, né? Que ela está torcendo por ele, né? E conversa sobre esse processo, essa coisa aí do argumento. Olha, se não for aceito, não tem problema. A gente viveu sem esse argumento e vivemos até hoje. E vamos continuar vivendo. O mais importante é você para mim, não é o dinheiro, né? É o que ela está falando que queria dizer. Mas ela não consegue verbalizar. E aí ela vai, mostra o vestido, né, que mandou reformar, e ele, ok, não, tá, beleza, né, tudo certo. Sabe, umas coisas assim, que não valoriza, né? Ela fala que ele já está casado há tanto tempo, né, eles estão casados há tanto tempo, que eles já se identificaram a tal ponto que ele fica tão à vontade na presença dela, que ela não, que ele nem percebe ela mais. Porque ela já é uma presença assim que não faz com que ele haja diferente com ela, né? Assim, como às vezes assim, algo novo. Não, aqui é o normal, é como se tivesse ali aquele vaso de flor que fica ali, artificial, né? Que não precisa nem trocar, fica ali, ele tá ali e tá sempre ali. E de tanto tá ali, ele deixa de ser percebido, porque ele não faz nenhum movimento diferente para que seja percebido. Então, a Valéria é meio que esse vaso de flor aí para essa família, né? Ruim, né? Triste isso. É uma relação chegar nesse ponto, né? E aí ela vem traçando aqui a fala sobre a mãe, que também mostra, né, esse distanciamento, essa coisa, né, dela não poder pegar nas linhas da mãe e tudo mais. Então, se ela não consegue, ela não tem com quem falar. Ela queria falar do caderno, ela queria falar do Guido, né, das tardes de sábado, mas ela não consegue. Então, com a mãe dela, ela só fala coisas práticas. O mau humor do Michele, a questão do Ricardo, não sei mais o quê. Só coisas assim, ela não tem intimidade com a mãe. E eu achei interessante ela falar que a única pessoa que ela poderia se abrir é o Michele. Será? Aí eu me perguntei, será? Eu coloco uma grande interrogação, porque o distanciamento dele já está tão grande que será que ela consegue se abrir realmente com ele? Não sei se ele teria ouvidos para ouvi-la. Realmente não sei. E eu achei interessante e o que prova, né, esse distanciamento, porque eles vão ver um filme romântico, que para nós hoje, essa cena aqui é uma cena extremamente comum, né? Assim, até inocente, perto do que a gente vê aí, né, de algumas cenas de sexo explícito que tem, né, na maior parte dos filmes que a gente vê hoje, né? E um beijo aqui, né, lá na década de 50, ela está considerando, ela está tendo até dificuldade de olhar, que está causando um constrangimento para eles. Mas no caso aqui, eu acho que é para eles, né? Exatamente porque eles já não fazem isso mais. Eles não têm essa relação desse beijo caloroso, né? Desse beijo que tem desejo, desse beijo que tem sentimento, que tem amor, né? Deve ser aquela coisa automáticazinha assim, né? Se é que beijam, né? Porque ela fala que abraça ele e tal, dá um beijinho no rosto. Então, assim, inclusive essa intimidade do casal já tá para lá de distante. E aí eles ficam tão sem graça que começam a desconversar, não querem nem falar do filme. Né? Então, assim, que horas são? O despertador, já, a janela, ó, o tempo. Né? Aquelas conversas de quem está sem graça, de quem é, né, daquelas situações de constrangimento. Aí você fala, nossa, tá quente hoje, né? Meio isso que eles estão fazendo. Agora, um casal fazer isso, tá ruim, né? Não é por aí. Precisam se reorganizar, precisam ter uma conversa séria e precisam se revelar um ao outro.
E isso, ela se sente engraçada, né? Ela se sente humilhada quando ela fala aqui, porque aí ela já pula para fantasia, né? E tipo chega, né? Fantasiando que chega lá no escritório e fala que ama o marido, que isso, que entendeu mal, que e etc e tal, que acabou, né? Que não vai mais no escritório, ele toda decidida e tudo mais. Só que isso é só para esconder a humilhação que ela está sentindo da relação dela do Michele estar falida, totalmente falida. Então ela quer criar, né, uma situação assim que ela ama o marido dela, que ela se dedica aos filhos, que ela ama os filhos, que ela ama a família e que aquilo tudo ali não tem nada a ver, que tal, ou seja, que a vida dela é perfeita, né? Que a relação dela com o marido é maravilhosa, que eles se amam perdidamente e que ela não vai mais lá no sábado. Isso tudo para esconder a constatação de que o casamento dela está falido, totalmente falido, né? E então é isso, né? Eu acho que foram as observações, acho que não tem muito mais o que comentar, né? Foram as observações que eu fiz aqui até o momento, e a próxima leitura será a 20ª, e iniciaremos aí no dia 16 de março. E só uma coisa que eu acabei de me lembrar aqui, porque ela falou que já estava vendo até com bons olhos que o Ricardo fosse para a Argentina para ela poder ter um quarto, usar o quarto dele como quarto dela. Mas eu acho que ela esqueceu que o Ricardo fez a proposta da Marina morar lá com ela, né? Que eles se casariam, ele iria para a Argentina, a Marina, namorada dele, né, aí seria esposa, moraria com eles no quarto dele. Então, mesmo o Ricardo indo para a Argentina, ela também não teria o espaço que ela espera, né? Que ela deseja tanto. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Nós já estendemos muito, mas eu acho que é importante a gente dar umas arrancadas, porque, né? Vocês viram, o livro é grande. Agora a gente já passou um pouquinho da metade e acho que muita coisa ainda vai acontecer nesses registros dela, né? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima leitura. Até mais.